fogo. Sérgio, nesse momento já nos encontramos ao vivo. De antemão, bom dia a todos e a todas, gente. Como a gente tinha passado para vocês, hoje a nossa live será com o ator Sérgio Menezes, onde já se encontra, onde já tem aí umas colocações, já não dizer. E também será com a professora Theo, a professora Lauriceia, que hoje está na gestão do Colégio Valdeci. Olá, gente. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Sérgio. É uma enorme bom dia. É uma honra ter você aqui conosco, né? Prestigiando justamente o Colégio Valdeci, né? Educação de Pedras de Fogo, Colégio Municipal, uma escola pública. É um privilégio ter você. E desde já lhe agradeço. Agradeço também ao professor Adilson, né, por fazer essa mediação, certo? E é uma honra enorme neste dia estarmos juntos para debatermos sobre este assunto, tá bem? Obrigado pelo convite. Sérgio, como eu tinha passado, e também já deixo aberto a todos que estão assistindo, a nossa live vai ser mediada daquela forma que eu lhe falei. A gente vai estar colocando algumas indagações, a gente vai respondendo e também o Nado ele vai estar participando. A gente está aberto a qualquer pergunta, a gente está aberto a sugestões. Aí quem está assistindo fica à disposição, certo, gente? Inicialmente, é possível assim você fazer uma breve apresentação do seu trabalho enquanto ator, sua caminhada que você tem, porque eu já estava pesquisando e vi que você começa desde os 12 anos de idade. Então, até agora você já tem aí um bom roteiro aí de trabalhos para a gente expor no momento. É possível, Novo? Vamos fazer um resumo. Bom, como você viu, o meu currículo é ligeiramente extenso. Eu sou artista desde os 12 anos de idade, comecei a estudar teatro com 18 anos e comecei a trabalhar muito cedo também. Com 19 anos eu tive mestres muito importantes, como Sérgio Menezes, Gabriel Vilela. E desde então eu sempre fui muito bem recebido pela arte. Eu costumo pensar que essa profissão ela é muito seletiva. Então é ela quem escolhe o artista. E eu sempre fui muito bem recebido por ela. Eu me sinto, de certa forma, privilegiado, porque eu nunca fiz outra coisa. Eu quase fui militar, mas a arte, ela me fez esse convite e quase se tornou uma imposição. E era uma imposição da parte dela que eu via como uma grande oportunidade para eu me tornar quem eu realmente queria ser. Eu acho que a arte me fez descobrir a mim mesmo. Os gregos, tempo atrás, conheça-se a ti mesmo. E eu acho que através da arte eu me conheço a cada instante. Sérgio, as suas colocações, a gente vê mais uma vez que é importante cada vez as colocações em forma aí da sua trajetória. Por exemplo, eu saí pesquisando e vi aí uns personagens marcantes de sua trajetória. E principalmente na novela Sem a Moça. A gente pegou uma parte do vídeo onde tem uma cena marcante e a gente divulgou para os alunos. E os alunos começaram a indagar, falando sobre sua performance na novela e também falou sobre sua colocação em cima daquele barão. Você lembra dessa cena? Lembro, essa novela foi muito forte, muito importante. Ela tem assim, onde você demonstra e coloca até aonde quando o homem negro ele será livre, quando o homem negro realmente vai ter aquela liberdade. E você na novela, você já era um homem, você já fazia o papel de um negro livre, não era isso? Não, ele era escravo. Ele escravo, tinha procedimento, certo. Eu achei muito interessante uma colocação de alunos quando coloca assim, professor, por que é que hoje ainda a gente vê esses personagens de escravo sempre se colocando por pessoas negras? Porque tem uma colocação de que também existem escravos brancos. Dificilmente a gente vê um branco fazendo escravo. O que é que você pode assim nos relatar? Você acha que existe essa colocação diferente, assim,
esse impasse ou não? Vamos lá, eu estou diante de um professor de história, então eu não quero parecer pretensioso, mas a gente pode traçar uma linha do tempo aqui para a gente entender o que é ou de que maneira o Brasil foi construído, quais são os pilares de construção do país. No início do século XVI, o Brasil foi invadido por Portugal. Eu digo invadido porque essa história de colonizador já não serve mais para nós, né? Afinal, os índios estavam aqui, eles eram os verdadeiros donos da terra. Então, Portugal veio para cá no início do século XVI e tomou as terras de pessoas que aqui já existiam. Eles fizeram uma tentativa nada bem sucedida até mais ou menos 25 anos, ou seja, 1525, tentaram submeter os índios à escravidão, mas sem qualquer sucesso, por uma série de fatores. Para a gente não tornar essa linha do tempo tão longa, a gente pode talvez resumir pelo fato de que os índios conheciam bem a terra, eles sabiam que essa terra pertencia a eles e eles não poderiam, de maneira nenhuma, submeter a um povo que vinha do outro lado do oceano para mudar os planos de uma natureza que aqui já existia. Esses portugueses perceberam que não seriam bem-sucedidos, foram até a África, aí começa a nossa história, já tratando um pouco do que acontece na novela Assim a Moça. Eles foram até a África negociar com os africanos. Negociar é muito interessante porque nos tira um pouco dessa ideia um pouco romântica e talvez até infantil de que os negros simplesmente na África foram sobrepujados por navios europeus. Não faz sentido. O senhor, professor, sabe melhor do que eu que havia um comércio chamado escambo. E através desse comércio, os europeus negociavam com os africanos que já tinham uma prática escravocrata. Importante a gente lembrar que a África sempre foi escravocrata, mesmo antes dos europeus tratarem desse assunto nas colônias nas Américas. Então, assim, o europeu chegou na África e o africano já tinha uma prática escravocrata, o que é normal. Aí a gente vai discutir um outro assunto. O ser humano ele é territorial. Isso não é um privilégio, um defeito do africano. O europeu também foi escravocrata durante muito tempo. A Ásia também foi escravocrata durante muito tempo. Então, territórios que sobrepujavam territórios com menos poder e faziam com que essas pessoas se tornassem escravos. Era uma prática comum. O europeu foi até lá. Problema, mas tecnologia, né? Não remeta a essas situações. Mas voltando aí, as suas colocações foi pertinente e perfeita. Você está até melhor do que eu, enquanto professor de história, enquanto professor aqui de história, a gente ficou aqui, você deu uma aula. E isso aí é importante saber, porque você faz o personagem, mas você tem toda uma trajetória por trás, essa pesquisa e todo o processo aí histórico sobre a questão da escravatura é perfeito. Então, se quiser continuar, sinta-se à vontade. Certo, eu acho que eu estava ali na Revolução Industrial, é isso? Uhum. Então, a Revolução Industrial aconteceu no meio do século XIX e foi muito interessante porque a Revolução Industrial ela potencializa o processo de abolição da escravidão. Ou seja, a Inglaterra precisava vender máquina para o mundo. Portanto, não podia mais haver escravo na fazenda. Se isso acontecesse, dificultaria os planos econômicos da Europa, ou seja, da modernização do mundo. Então, o que impulsionou o processo abolicionista, além, evidentemente, dos abolicionistas, dos movimentos importantes e também da resistência dos negros que resistiram a tudo isso, mas eu diria que o que potencializou foi, de fato, a economia, em nome da Revolução Industrial. Eu quero ser provocador aqui, me perguntaria que se talvez, se não houvesse a Revolução Industrial,
será que teríamos um 13 de maio em 1888? Essa é uma pergunta interessante a ser feita. O 13 de maio, sobre o impulsionamento da Inglaterra, né, sobre a questão do comércio, realmente dando aquele parecer onde o mundo afora tinha, principalmente as Américas, tinha que não ter mais escravo, e levando em conta, não sei se, acho que essa informação você já tem, mas partindo para todos, o Brasil, ele foi o último país da América a realmente aderir à questão da abolição. A gente hoje comemoramos, podemos dizer, os 133 anos da abolição. Porém, o Brasil foi o último. E antes de chegar à Lei Áurea, passou por 3 leis, até chegar na Lei Áurea, que é chegar aos 13 de maio, que são elas, acho que a maioria já deve saber, a Lei Eusébio de Queiroz, aí vem a do Ventre Livre, e depois chegar na última, que é a do sexagenário. A sexagenário eu acho que é uma das leis abolicionistas mais cruel, porque você libertar pessoas de 60 anos, você sabe a trajetória de trabalho que tinha os escravos naquela época, para chegar até os 60, não é uma coisa fácil. Então, é complicado e difícil até a gente associar que essas leis beneficiou a população negra naquela época. E não teve benefício. Nenhuma dessas leis veio beneficiar. Claro que o processo histórico nos diz e nos conduz que foi pertinente e importante acontecer para chegar até a Lei Áurea. Agora, como você colocou, será que se não visse esse posicionamento aí da Inglaterra, essa questão econômica, será que o 13 de maio existiria hoje? Será que a gente tinha mesmo? Aí eu faço uma pergunta a você e você expor para os ouvintes. O 13 de maio realmente dá essa abertura de liberdade à pessoa de cor negra? Porque eu nem trabalho com o termo escravo, são pessoas. O que é que você acha? Sua opinião. Você que é negro, você que tem aí personagem marcante, você que tem uma trajetória aí conhecida nacionalmente. Então, assim, o que é que você acha? Essa liberdade existe ou existe ainda impasses a ser colocados para o momento? É interessante refletir sobre o significado de 13 de maio hoje, em 2021. A gente está usando um pouco a novela Assim a Moça como um parâmetro, né? Porque ela trata de um momento histórico. Ela vai mais ou menos dos anos 70 do século XIX, eu diria um pouco antes, dos anos 50 do século XIX até a abolição da escravidão, e ela mostra de forma bastante didática e muito criativa, bem elaborada, é uma grande obra, Sim a Moça, mostra o quanto foi dramática a aventura que os negros foram colocados após a abolição da escravidão. Sem qualquer estrutura, esses pretos foram jogados à margem da sociedade. E aí hoje a gente percebe os herdeiros da escravidão. Se a gente for em algumas ou boa parte das comunidades no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, a gente vai entender o reflexo da falta de estrutura, da má organização e do desastre que foi a configuração de 13 de maio. A gente teve na semana passada aqui no Rio de Janeiro um episódio bastante dramático, mas não tão incomum, talvez pela quantidade, sim, né? Foram 25 pessoas mortas dentro de uma favela, numa operação policial na favela do Jacarezinho. E eu conheço pessoas na favela do Jacarezinho, minha madrinha mora na favela do Jacarezinho, minha avó já morou na favela do Jacarezinho, então eu conheço bem aquele lugar. Minha infância e adolescência foram momentos muito diferentes, eu nunca vi ninguém transitando na comunidade com arma na mão. Hoje, meio-dia, é possível que isso aconteça. São conflitos muito dramáticos, mas isso não é um defeito da favela do Jacarezinho. Eu diria que todas as favelas, boa parte das comunidades do Rio de Janeiro tem esse problema de segurança, de violência, de DH baixíssimo. São lugares que vivem à margem do Estado. E isso é uma herança direta desse questionamento que a gente está tendo agora. 13 de maio foi útil
e a configuração, melhor dizendo, de 13 de maio foi útil da maneira que foi feita, me parece que a gente produziu pouquíssimos efeitos em relação à construção de uma sociedade pós-escravocrata. Diferente dos Estados Unidos, o Brasil não teve qualquer apoio em relação a esse processo pós-abolicionista. Eu diria que foi tão dramático quanto a própria escravidão. Sérgio, é muito interessante como você coloca a situação que a gente passou aí no Rio de Janeiro. É marcante. E quando você traz aí, coloca para os ouvintes que você conhece o povo que mora naquela região, é que assim, a gente se emociona até e fica ainda parecido em situações dessas, sem entender como é que se chega a esse pensamento. E nos perguntamos, a que ponto chegou alguns humanos, a que ponto chegou um pensamento humano. Aí assim, eu fico muito fragilizado até ainda em ver situações como essa acontecendo em pleno século XXI. Mas sua colocação aí foi muito pertinente. Mas vamos lá, partindo. Eu queria mais assim agradecer já agora, gente, e a você, Sérgio. A repercussão da live ela está sendo muito positiva em Pedra de Fogo. Tanto é que temos aí uma quantidade de 170 participantes na nossa live nesse momento. Inclusive o prefeito da cidade, o Dr. Manuel Júnior, está participando, ele está ao vivo. Agradecemos aí pela participação, prefeito. Então, você vê como o pessoal lhe enxerga como uma pessoa ali aquela pessoa que se cresce na sociedade, aquela pessoa que tem realmente uma participação ativa. E de antemão também queria colocar aquela cena do vídeo de ser a moça, como a gente está relatando, para ver, para a gente mostrar e ainda mais para os ouvintes perceber porque é que a gente está tocando muito na parte da questão da sim, a moça. Pode ser, Sérgio? Você é que eu já tenho 3 segundos. Coloca aí, coloca. Já foi transmitido, aí a cena já foi ao ar e todos os ouvintes já podem livre, falo ter como passado. quiser. Aí assim, Não tá longe queria um que dia. você relatasse esse momento que você sentiu em falar daquela fala, porque você não só falou, você se mostrou de corpo nessa cena. Você foi aquele cara que soltou mesmo uma verdade, não só na fala, a verdade transmitindo o seu olhar para aquela cena. Bom, eu normalmente encaro essas pessoas que eu vivo de forma muito, ou melhor, o mais honesto possível. Eu tento ser o mais honesto possível. E quando a obra ela é completa, ela tem um bom roteiro, uma boa direção, direção de arte, um ambiente que a gente se sinta o mais entregue possível para produzir resultado importante, para vivenciar aquela situação, isso se torna cada vez mais fácil. A trajetória dessa história foi muito intensa assim, na minha vida pessoalmente, porque eu sempre tive muitas questões em relação a essa realidade. Evidente, eu sou preto, brasileiro, entendo os dramas pelos quais os pretos passam. Eu consegui, de uma certa forma, pegar alguns atalhos. Eu diria que a educação me ajudou bastante e é um pilar muito importante que pode amenizar os danos para muitas pessoas que passam por problemas em relação à questão racial. Então, eu sempre refleti bastante sobre essa questão, sempre fui muito curioso também como artista, como ator, e era obrigado e convidado a fazer isso, porque do contrário eu talvez não tivesse
encontros importantes comigo mesmo e com outras pessoas na minha profissão e oportunidades. Então eu sempre fui muito curioso, sempre tive a intenção de fazer pesquisas muito apuradas para desenvolver essas pessoas, esses personagens que eu vivo. Então ali, o que tinha, o ingrediente que durante toda a história que mais me chama a atenção é que era tudo o mais real possível. Era de fato uma senzala, aquilo foi construída no Projac, uma senzala. O elenco era um elenco completamente comprometido, era um texto brilhante do Benedito Rui Barbosa, era uma direção magnífica do Rogério Gomes, uma estética de belíssimo gosto e uma história intrigante, uma história que nos faz nos incita a fazer muitas perguntas. Hoje, por exemplo, a gente está tratando de 13 de maio, que hoje a gente comemora 133 anos da abolição da escravidão. E a gente se pergunta quais são os reflexos de tudo isso. Então, quando você fala sobre uma veracidade na interpretação, é porque talvez de uma forma um pouco mais holística, se a gente quiser falar assim, ancestral, espiritualizada, eu já tenha esses elementos dentro de mim, porque questões, evidentemente, eu tenho. E talvez essas questões tenham potencializado esse grau de encontro com esse personagem, que foi muito forte. A sua cena aí nessa novela, ela realmente ela chama muita atenção porque você solta, como eu falei, não só na fala, o seu corpo todinho ali falou o que realmente estava sentindo. Mas assim, partindo, Sérgio, eu gosto assim, eu queria colocar algumas indagações para que um momento de reflexão que sirva não só para mim, para você, mas que sirva para todos que estão assistindo. A gente podemos fazer uma indagação. Ainda a gente vê que existe 133 anos de comemoração à abolição da escravatura. Mas a gente poderia perguntar, se a gente fazer uma reflexão, eu enquanto professor, professora Tel, ela, como você está vendo, ela que está ao lado, ela é uma pessoa negra. E sabe quem foi que fez toda uma transformação na vida dela? Foi a educação. Que ela poderá relatar para nós todo o processo. Ela saiu de doméstica a chegar a gestora escolar hoje. Então veja a trajetória dela. Quem veio a salvação dela foi a educação. É por isso que eu sempre levanto a bandeira da educação, vou estar levantando, seja aonde for, a educação realmente se transforma, a educação tem que se dar mais valor e tem que se ter mais investimento, seja no âmbito nacional, estadual ou municipal. Então, essa é a minha bandeira de luta, vai ser por muitos anos, eu sei disso, vou enfrentar muitas coisas que vai aparecer, mas tem lutas que a gente requer ela para nós e a gente vai levantando. Então, assim, eu queria muito que a professora Lauriceia, ela relatasse uma trajetória da vida dela para você conhecer. Ela é negra também, pessoa da cor negra, mas ela conseguiu, como eu falei, a educação transformou a trajetória da vida dela. Professora Lauriceia? Olá, gente. Realmente, Sérgio, né? A nossa luta é constante. Nossa luta realmente é constante. Realmente, como o professor Adilson, né, falou, eu vim de uma família muito pobre. Minha mãe lavou roupa de ganho. Quando ela morreu, ela varria a rua aqui na cidade, certo? Eu, aos 12 anos, fui trabalhar como empregada doméstica. Fui doméstica durante 18 anos. E lutando, a educação realmente me salvou. Terminei a faculdade, sou graduada em História, né? Pós-graduada em História do Brasil. Tenho mestrado também pela Universidade Lusófona de Portugal, certo? Em Educação, Ciências da Educação. E estou tentando terminar um doutorado. E o que fez eu chegar onde estou hoje realmente foi a educação, né? Hoje eu sou professora realmente daqui de Pedras de Fogo, na Paraíba. Sou também professora de Alhandra também, cidade de Alhandra, na Paraíba. E hoje eu estou diretora do Colégio Valdeci, um colégio que eu amo de coração, que minha patroa também, ela foi diretora dessa escola, né?
ela foi diretora dessa escola Valdeci, né? E isso, eu fico honrada com isso, porque a gente sabe que para a direção, na maioria das vezes, são escolhidas pessoas brancas. Esse colégio Valdeci é um colégio de nome aqui na cidade. E sempre quem foi diretor foram pessoas que tiveram uma questão social mais elevada. Realmente, quando eu entrei para diretora, não foi fácil, né? Tem pessoas que ainda olharam assim de lado, mas agora o pessoal já está abraçando a causa, né? Porque a gente tem que estar na luta constante para que essa causa ela venha realmente minimizar. Eu sei que a questão do negro não vai acabar do dia para a noite nunca, né? Essa questão que existe, né? Como outros preconceitos que existem, né? Não vai acabar. Mas nós, lutando, a gente pode conscientizar. E tudo começa em sala de aula, né? É na sala de aula, é com a educação que começa essa transformação. Portanto, defenderei a educação até na eternidade. Perfeito, professora. Parabéns pela sua história. E eu acho que teve um momento da sua fala que me chamou muita atenção, é que a escolha ela não deve ser feita por uma questão de cor da pele, mas sim por capacidade e por competência. E você tem muita capacidade e competência para assumir esse lugar de direção e de educação onde você está. Professora, parabéns, a sua história é inspiradora e eu me identifiquei bastante com ela. E sem dúvida, a educação, o que seria de nós sem os mestres? Os mestres, eles fazem total diferença na vida de qualquer pessoa. São os mestres que mostram as portas para serem abertas. E através disso a gente consegue as nossas oportunidades. Só os mestres podem fazer isso. Então, viva a educação. Houve uma situação, assim quando a professora assumiu a direção, que ela tenta não falar, mas eu bato muito na tecla, porque tem que se falar, porque é assim, ela não acho que vou mexer na ferida dela, mas ela vai me compreender. Na situação, quando ela foi, logo você recebeu o convite de ser gestora, normalmente ela assumiu e fez todos os seus trabalhos. Mas assim que chega lá algumas pessoas para falar com a diretora, pergunta a ela diretamente, eu quero falar com a diretora. E ela chega e expõe, pode falar. E a pessoa continua, mas não, eu quero falar com a diretora. Ela diz, pode falar. Na terceira vez é que a pessoa vai se conformar quando ela diz, eu sou a gestora. Então veja que algumas pessoas ainda não enxergavam por quê. Aí eu me indago, será que para ser uma gestora, para estar à frente de determinado órgão, tinha que ser uma pessoa de pele branca? Então muita gente ainda questiona quem faz esse questionamento, quem está assumindo, não pela competência, mas sim pela cor. E olha que a gente está no século XXI, onde a gente já passou, onde já tem live, onde tem estudo, onde tem pesquisas que relatam sobre essa questão, que cor não vai diferenciar competência ou se está apto a assumir. Mas a gente precisa que aconteça mais live como essa, que aconteça mais debate como esse, que aconteça mais pesquisa em sala de aula, que aconteça mais atividade referente a essa situação. Ah, não precisa não, você tem que parar com essa questão de minimizar. Aqui a gente, em nenhum momento a gente está querendo se minimizar, a gente está expondo o que realmente acontece. E uma situação que eu quero muito, eu já expor a da professora, eu quero expor também, que é de, assim, uma coisa que aconteceu no colégio foi bom, foi a questão da pesquisa de campo, onde a gente teve uma oportunidade de levar os nossos alunos ao quilômetro dos Palmares, onde a gente tirou todos eles daquela parte do livro e conseguiu fazer essa pesquisa. E a gente vendo os alunos, aquela professora só tirou-me da história e colocou-me realmente dentro do campo de pesquisa. Isso aí eu não esqueço, a gratificação que eles tiveram até hoje. Eles relatam, eles dão palestra sobre o que vivenciou lá durante 3 dias, pesquisaram, conheceram o quilômetro de Palmares, aqui ao lado que é do estado de Alagoas, fizeram toda a pesquisa. E quando volta, expõe para toda a escola, e quando descobre que o quilômetro de Palmares não foi feito por zumbi, sim por uma mulher, aí que tem uma reviravolta na pesquisa, aí eu vejo e acredito mais uma vez que pesquisas como essa devem ser feitas, que live como essa deve ser feita e se deve continuar. Então, partindo mais para ainda fazer um questionamento,
Na tua opinião, Sérgio, você acredita que os negros hoje têm a mesma oportunidade com as pessoas de pele branca? Então, objetivamente respondendo, não. Mas é simples entender tudo isso, né? É só a gente fazer um retrospecto de como o país foi construído. A gente já fez essa tarefa, já foi cumprida por nós hoje. Então, assim, foram 350 anos entendendo que o negro era uma coisa, era um objeto. Ele estava num lugar de submissão em relação à hierarquia social. Então, o Brasil ele ainda tem uma nostalgia em relação a essa realidade. E veja, proporcionalmente, é claro, a gente precisa recontar a nossa história, né? Porque eu sempre acho que vale a pena se basear no processo histórico, mas hoje nós temos a prerrogativa de contar uma história a partir de agora. Nós somos brasileiros, somos uma nação que está se encaminhando para um processo de evolução, eu espero, né? Então, a gente não precisa investigar o que aconteceu naquele momento, a gente não precisa ter saudade do que houve em relação à história do país, porque ela foi bastante dramática em relação a essa circunstância. Quando a gente pensa sobre a relação de preto, branco, índio, mulato e todos os tons de pele, quando a gente tem uma discussão madura, quando a gente eleva o nosso nível para discutir esse assunto, a gente percebe que foi muito nocivo para essa geração. A geração que a gente vivencia hoje é muito em função de todos os eventos que aconteceram no passado. E a gente precisa modificar essa dinâmica. E como a gente faz para modificar essa dinâmica? Eu destacaria, talvez, alguns pilares. Eu vou tentar me lembrar deles. Em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, a educação. Mas veja, eu não me refiro só à educação formal e acadêmica, porque existem muitas pessoas que são PhD, mas não estão entendendo absolutamente nada do que é preciso para fazer esse nível de transformação. A gente precisa também de uma educação de comportamento. As pessoas precisam entender que nós estamos num outro momento e que a sociedade é feita por cidadãos e não por castas. A gente não pode escolher se é preto ou branco, se é amarelo ou índio. A gente tem que perceber as qualidades. A educação tem aí o papel do professor. O professor tem um papel importante nesse sentido. Tem ter a visão de encaminhar o aluno para um potencial desenvolvimento pessoal, né? A educação entra nesse sentido. Mas, em relação ao que eu estava dizendo, a gente não pode escolher as pessoas pela categoria de cor da pele, mas sim por competência. Então, a educação formal é importante, mas a educação comportamental é tão importante quanto. A outra coisa é a economia. A gente estava falando sobre o século XIX, enquanto a Revolução Industrial determinou ou teve uma participação enorme, uma influência bastante significativa no processo abolicionista. E a gente não pode ser romântico esquecendo de que a economia tem uma influência muito grande. A gente vive um drama cotidiano em relação ao sistema capitalista. A gente vai discutir se ele serve ou não, aí já é uma outra discussão, que eu acho que a gente não precisa ter nesse momento, porque do contrário a gente perde o foco. Mas, de qualquer maneira, a economia e essas dúvidas que a gente tem sobre como resolver o problema em relação à questão racial no mundo, ela está completamente conectada e a gente precisa ser maduro para entender isso. O outro detalhe, o outro pilar que eu destacaria é o entretenimento, a comunicação. E aí eu me incluo nisso. O entretenimento tem o papel de
de fazer campanhas, de fomentar a imagem, ou seja, de tornar referências importantes para que esse público que foi desprestigiado ou visto de uma certa forma por muito tempo, que ele seja visto de uma maneira um pouco mais interessante, mais humana, mais objetiva. E o entretenimento tem o papel de fazer campanhas nesse sentido. Quando a gente vê Black Panther, por exemplo, que é o Pantera Negra, que é um filme da Marvel muito interessante, que é cheio de efeitos especiais e tudo mais, mas ali tem um ingrediente muito importante. O vilão é preto e o herói também. Wakanda é o ideal de como o preto gostaria de se sentir, de onde ele gostaria de estar, né? Então, para uma criança negra, isso é absolutamente significativo. Campanhas desse nível, Hollywood já tem feito há algum tempo, cada vez mais ultimamente. Então, a gente precisa se utilizar de bons exemplos, ser original a esse ponto e fazer campanhas nesse sentido. O outro pilar que eu destacaria, o último, talvez haja outros, mas eu destacaria o último, é a política pública. Eu deixei esse por último, não foi por acaso, foi até por uma maneira provocadora, porque o Brasil ele tem se mostrado muito lento em relação a essa questão de disponibilizar política pública para a sociedade se entender melhor. Então, essa discussão é uma discussão de alto nível, ela precisa ser uma discussão madura. O Brasil não tem se mostrado nada maduro ultimamente, tem se mostrado extremamente infantil. A gente tem assistido espetáculos que têm sido bastante trágicos. A gente está no meio de uma tempestade terrível e quase nada é feito. A gente teve uma CPI ontem que mostrou para nós que as vacinas elas poderiam ter chegado desde o início de novembro de 2020. Então, estamos diante de revelações muito importantes em relação a essa questão de política pública emergente. Estou falando de um ponto emergente. Não que o que a gente está discutindo não seja. Eu acho que já passamos até do ponto. Mas eu deixei a questão da política pública por último, de uma maneira até provocadora, porque a gente precisa ter maturidade, principalmente para escolher melhor as pessoas que são nossos funcionários públicos, são agentes públicos e muitos deles não têm maturidade para ocupar o cargo. E é nossa, aqui eu faço meia-culpa, porque é nosso dever fazer boas escolhas para que esses episódios dos quais a gente tem enfrentado ao longo desses anos, eu não digo que é um defeito desse governo, não, mas nos últimos, talvez nessas últimas décadas, a gente tem escolhido muito, muito mal pessoas para tomar decisões importantes em relação a políticas públicas no nosso país. Você cutucou, mas foi pertinente, foi positivo. A gente realmente tem que repensar realmente essas questões. Quando você coloca aí sobre a vacina, eu acho que é o ponto crucial nesse momento, que todo mundo se pergunta, todo mundo está perguntando como é que chega, quando é que não vai chegar. E realmente, quando não estamos maduros para eleger pessoas, para colocar lá funcionários a nosso favor, aí acontece aí uma trajetória que a gente não queria que se repetisse e não queria que acontecesse. Mas, Sérgio, de antemão, Sérgio, eu já digo a você que sua colocação hoje nessa live, para quem está vendo aí a live, eles estão aqui muito eufóricos, lhe parabenizando pelas suas colocações, pelas suas indagações, colocando que você realmente está relatando algo até que eles desconheciam. Eles colocam aí que você está participando bem, que você está colocando coisas que eles queriam mais ter escutado mais, que até tendo uma aula de história. Até eu acho que você nasceu para a educação mesmo, professor também. Quem sabe aí um futuro professor de universidade. Sérgio, eu queria também que você relatasse, assim, se possível você conseguir um momento, se isso não for pertinente para você, um momento que você vivenciou
um tipo de racismo, preconceito contra a sua cor? Então, professor, é curioso porque, honestamente, eu não me lembro. Eu vou dizer por que eu não me lembro. Porque eu, desde muito cedo, desenvolvi mecanismos internos para fazer com que essa questão tivesse menos valor para mim. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre soube do que eu queria para minha vida. E, evidentemente, assistia muitas cenas nesse sentido, mas eu nunca permiti que o outro fizesse alguma interferência a esse ponto na minha vida. E sempre que eu percebi que isso poderia acontecer, eu encontrava algum mecanismo, e que eu talvez não saberia te dizer qual precisamente, para fazer com que isso não tivesse alguma repercussão grave e clara na minha vida. Talvez, porque, bom, isso tenha muito a ver com a psicanálise. Eu fiz terapia durante um tempo e eu sempre entendi que eu sou responsável, eu tenho responsabilidade como indivíduo em relação à história que eu quero escrever da minha vida. Eu preciso ser o roteirista da minha própria história, o arquiteto da minha construção. Então a responsabilidade é completamente minha por todos os fracassos e sucessos. Eu não atribuo isso a nada nem a ninguém, nem fracasso, nem sucesso. Eu sou o maior responsável. Evidentemente, existem pessoas que contribuem para o meu sucesso e algumas que potencialmente possam interferir no meu fracasso. Mas, no final das contas, sou eu o responsável. Eu sempre tive conhecimento sobre isso, a terapia me ajudou a realizar esse tipo de procedimento que, de uma certa forma, eu percebi o útil para estabelecer uma barreira, uma distância entre esse problema que a gente vive no país, que é claro, ele existe e eu não estou aqui negligenciando. Só que ele, honestamente, quando ele chega pessoalmente na minha vida, ele não tem a mesma dimensão que eu percebo que tem para muitas pessoas. Então, eu, através do meu comportamento, pelo menos tem sido útil até agora, tem funcionado até agora, tem produzido resultado até agora. A gente é ser humano, né? A gente está sempre evoluindo, se modificando. A gente evidentemente comete erros, mas quando a gente tem pelo menos uma intenção de ter uma certa ideia de bom senso na vida, a gente quer partir para uma evolução. Essa é a minha intenção. Não sei o que pode acontecer mais adiante, mas pelo menos até agora tem funcionado. Portanto, o que o outro pensa de mim, o preconceito é do outro. O racismo é do outro. E ele tem que resolver isso. Se ele precisar da minha ajuda para tentar solucionar essa questão, o que estiver ao meu alcance, eu posso tentar ajudá-lo. Mas o problema do racismo e do preconceito é dele. E isso é uma doença que ele precisa resolver. Eu já tenho coisas muito importantes para resolver na minha vida do que ficar discutindo uma doença inútil, grave, de gente fraca, que é pessoas que são racistas e preconceituosas. Acolhida. Sérgio, a gente vai ver que tem alguma pergunta para ver se algum aluno quer fazer alguma indagação. Caso não tenha, tem bastante aqui. Agora não estou. Tá subindo. Porque como sobe rápido, aí a gente acaba não vendo. Gente, ó, como os alunos estão fazendo perguntas que, assim, que a gente não pode até... Uma pergunta até que é simples. Aí a gente até já respondeu com as suas falas. Aí, de antemão, queria, assim, se fosse possível, você colocar aquela mensagem que servisse de apoio para nossos alunos e para nossos ouvintes aqui da cidade de Pedra de Fogo. Aí, de antemão, também agradeço aí todos os ouvintes. Aí você podia expor aí essa mensagem de força para eles levantarem, para eles ver mais uma vez o nosso dia de nossas colocações
Eu deixaria uma mensagem, eu sempre desconfio dessa coisa de mensagem, porque cada um é um, né? Mas ao mesmo tempo, se for útil o que eu estou dizendo, eu diria, sejam vocês mesmos, né? Acreditem nas boas intenções, nas intenções interessantes, né? Nas intenções que sejam que se enquadrem dentro de um processo evolutivo, com todo e para si mesmo, não se intoxiquem com opiniões, a opinião é sempre do outro, ou seja, resumindo, ser você mesmo, ser original, saber o que quer, ter objetivos construtivos, tudo isso eu acho que é bom para o planeta, é bom não só para si mesmo, mas é bom porque é compatível com o processo de evolução do universo. A gente precisa evoluir, na verdade, é uma obrigação que a gente tem. A gente está aqui para isso, porque a gente é partícula de todo esse processo misterioso que é a existência. Então, estar conectado consigo mesmo é muito importante, saber o que quer é muito importante, não se intoxicar por opiniões que certamente a sua intuição vai dizer se são válidas ou não, e aí não subestimem a intuição, porque ela é muito poderosa. E a curiosidade, buscar informação é muito, muito rico, muito forte. A escola está aí, os professores de vocês estão aí, eles estão sempre dispostos. A gente tem hoje uma ferramenta magnífica que é a internet, ali tem muita coisa interessante, mas é bom tomar cuidado também que tem muita coisa que não é interessante, e com o passar do tempo a gente vai saber o que é útil e o que não é. Leiam. A leitura é um lugar mágico, porque ela te deixa realmente poderoso, a leitura te deixa dono de si mesmo, ela não te deixa, ela te livra de medos, ela faz você se conhecer, ela te leva para caminhos que talvez você não saberia que poderiam existir. A leitura é uma coisa realmente muito importante. Leitura, educação, curiosidade, se conhecer, são estes as dicas que eu daria. Passei a você antes, gente, aqueles que estão nos ouvindo, a escola, o Colégio Valdeci, ele passou por uma semana de trabalho. Os professores da nossa escola, os professores se dedicaram, juntamente com os alunos, nas aulas de português, matemática e ciências, todos eles trabalharam fizeram pesquisa acima da temática. É por isso que a gente queria muito expor todas as perguntas hoje aqui dos alunos. Mas a gente estava procurando aqui, já tem 700 comentários, até chegando a 800. Então, assim, você sabe que não é fácil a gente pegar todos e expor em uma live. Então, assim, a gente fica agradecendo aí aos professores, aos alunos que participaram, que deram suas contribuições, professores que estavam se dedicando, sabendo da importância desse momento para nossos alunos, para a nossa comunidade. Agradecemos mesmo, professores, aí do Colégio Valdeci, e os demais também da nossa cidade, que também estão nos assistindo. Agradecendo também a secretaria que nos apoiou, fez maior engajamento, faça lá e veja aí como vai ser o procedimento. E também agradecemos, e o prefeito Sérgio Menezes, ele mandou agradecer por sua participação na live aqui, dando esses esclarecimentos, essas colocações a nossos alunos. Viu? Em nome dele, a gente agradece. E também ele assistiu a sua live, viu? Ficou aqui à disposição também, viu? Agradeço mesmo aí a sua participação, você sempre nos proporcionando momentos reflexivos. Essa não foi a primeira live que eu tive com você, como você lembra, já teve outro momento e sempre está aí à disposição quando a gente tem esse intercâmbio. Eu agradeço muito mesmo de coração. Eu sou aquele seu fã mesmo, né, de hoje, mas quando tem esse contato parece que multiplica, vai multiplicando, viu? Professora Tel, que é a gestora da escola, também tem umas palavras de passar, mas de antemão, meu amigo, eu já lhe tenho como amigo até pelo contato. Muito obrigado. Precisando de mim, você sabe que é só falar,
eu estou à disposição. Quando trata-se de educação, eu não vou medir esforço, eu vou estar junto mesmo, vou estar levantando bandeira e precisou, só é lembrar aqui do professor Adelson aqui do Nordeste, certo? Também, Sérgio. Muito obrigado. Desde já lhe agradeço. Tenho certeza que Pedras de Fogo, né, Educação de Pedras de Fogo, não é mais a mesma, né, depois desse debate, depois de sua presença assim, aqui conosco, né. Agradeço também à Secretaria de Educação, na pessoa do professor, que é o secretário Olimpício Queiroz, né. Também agradeço ao doutor Manuel Júnior, que é o nosso prefeito, pelo apoio, né? Obrigada, doutor Manuel Júnior, por estar nos assistindo. Os internautas, a todos os professores do Colégio Valdeci, minha gratidão e meu aplauso, né? Cada aluno, meu aplauso, né? E eu tiro o chapéu para a educação de Pedras de Fogo. E acredito na educação de Pedras de Fogo. E muitíssimo obrigado a você. Um beijo. Obrigado, professor. Pois é, Sérgio, como já temos aí 1 hora, chegando a 1 hora e 10 minutos de live, a gente não pode prolongar mais, até porque vamos repetir, mas, como eu lhe falei, suas colocações foram pertinentes. Eu tenho certeza que outras pessoas irão reassistir essa live e vão ver, vão ver que realmente aquela cena que você fazia foi reproduzida hoje de outra forma mais eloquente ainda para a população de Pedras de Fogo. Agradeço mesmo, muito obrigado. E não posso também esquecer aqui da comunicação, que deu maior apoio. Agradeço também na pessoa de Joyce, ela que faz toda a transmissão aqui. Muito obrigado mesmo, comunicação, pelo apoio que vocês estão dando aí, deu nessa live. Sérgio, de antemão, é só agradecimento que temos a você, viu? Muito obrigado mesmo. E não esqueça, viu? Precisando, estamos à disposição. Obrigado, professor. Até breve. Até breve. Tchau, meu amigo. Tchau, tchau. Vamos lá.